Olá, meu nome é Geraldo, eu participo da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, conhecida como SECA, que fica na rua Arnaldo Magnicaro, aqui na cidade de São Paulo. Hoje nós vamos trazer aqui duas questões a mais do Livro dos Espíritos, tratando hoje da condição moral do homem, que está aqui na parte... Está no capítulo 7, da segunda parte do Livro dos Espíritos, onde se fala da condição moral do homem. Então, aqui na questão 365, a fim de nos esclarecer, enfim, a fim de buscar encontrar uma condição, uma resposta, para facilitar a nossa relação aqui entre os dois mundos, ter essa compreensão sobre nós, Kardec perguntou para os espíritos assim: por que é que alguns homens muito inteligentes, o que constitui indício de superioridade, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Então, quer dizer, pessoas, e nós vemos isso constantemente entre nós, pessoas dotadas de um senso, de uma condição de inteligência muito grande, mas, no entanto, um pouco viciosos, um pouco de pessoas difíceis, irmãos nossos difíceis, senão nós mesmos, não somos assim. Temos uma condição de inteligência um pouco mais apurada, mas uma condição profundamente viciosa, como disse aqui Kardec no questionamento dele. Então, os Espíritos nos trouxe como resposta o seguinte: é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens e cedem à influência de espíritos piores. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período ele pode adiantar em ciência e durante outro em moralidade. Então, quer dizer, nós, na condição de espíritos, nós estamos fadados a adquirir todas as condições, de desenvolvimento intelectual, moral, nos desenvolvermos nos aspectos da ciência. Mas só que isso é aos poucos, nós não conseguimos, encontrar a nossa condição de evolução, de crescimento espiritual, numa única reencarnação, e nem sempre em uma reencarnação a gente consegue se desenvolver intelectualmente e moralmente. Então, como disse aqui os Espíritos, nesses homens inteligentes e que têm essa condição do vício, essa condição moral difícil, é porque certamente neste espírito, neste corpo, está encarnado um espírito que ainda não é bastante puro. Ele se desenvolveu, vem ao longo da sua existência se desenvolvendo mais na condição intelectual do que moral. E ainda tem um agravante, como colocou aqui os Espíritos, e cedem à influência de espíritos piores. Quer dizer, nós somos influenciáveis. Dependendo do que nós falamos, o que nós pensamos, a maneira com que nós agimos, é o que nós atraímos para nós, de companhia do plano espiritual. Se nós trazemos conosco sempre pensamentos difíceis, usamos um palavreado sempre numa condição de difícil entendimento, um palavreado na nossa boca sempre nessa condição de não ter muito pudor com o que nós falamos,
enfim, as nossas ações. Então, assim são os nossos companheiros do plano espiritual, porque nós estamos o tempo todo cercados de irmãos, né? Irmãozinhos do plano espiritual. Então, de acordo com essas nossas condições de pensamento, de palavreado, de pensamento, né, de ação, são esses irmãos que estão nos cercando. E se nós temos essas tendências viciosas, sejam elas quais forem, certamente são esses nossos irmãos que vão estar ao nosso lado e são eles que vão nos influenciar. Então, por isso, essa condição de, às vezes, muita inteligência, pouca moralidade, pela condição individual do ser, né, do espírito, e também pelas companhias que ele permite que esteja com ele e que ele cede a essas condições, né? Ele é influenciado por esses irmãos, né? Nós progredimos, como diz aqui os espíritos, numa marcha ascendente, ou seja, a gente não tem regressão na nossa evolução espiritual. No máximo que a gente consegue fazer é estabilizar a nossa evolução. Se viermos aqui numa reencarnação em que tivéssemos a nós determinado evoluirmos intelectualmente ou na condição moral, mas se aqui, pelo nosso livre-arbítrio, nós resolvermos não trabalhar nesses sentidos, ou seja, abortarmos, abdicarmos desta condição e ficarmos, um termo aqui que podemos usar entre nós aqui encarnados, de braços cruzados, sem trabalho, sem fazer nada, no máximo que vai acontecer é que nós retornaremos ao plano espiritual na mesma condição que nós chegamos. Vamos jogar fora uma reencarnação. Não vamos aproveitar essa oportunidade para poder evoluirmos, crescermos naquela condição, desenvolvermos como espíritos, né? E então, durante esse período que nós temos aqui da nossa reencarnação, nós precisamos nos esforçarmos para que numa próxima reencarnação seja um pouco melhor. Precisamos nos esforçarmos para aproveitarmos e evoluirmos nas condições em que estiver à nossa disposição e que todas estão. Nós sempre aqui temos a oportunidade do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento moral. Então, nós é que temos que escolher e ter uma disposição para trabalharmos para a nossa evolução. Então, é por isso que acontece essa condição aqui, que foi colocado por Kardec, de pessoas, né, de homens, que têm um desenvolvimento intelectual muito grande, né? Percebe-se isso, mas em contrapartida a condição moral ainda é muito baixa. Então, é em função disso, é em função da condição do espírito que está encarnado nesse homem e as escolhas que ele faz para a vida dele, porque ele é influenciado, nós somos influenciados, né? Então, isso vai ditando essa condição. Agora, aqui na questão 366, o novo questionamento, o outro questionamento que Kardec fez, referente a essa condição da moralidade e da intelectualidade, né, do homem, foi o seguinte, na questão 366. Que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resulta da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Bom, então aqui a pergunta de Kardec é na condição de que um homem que age de diversas maneiras, que tem uma postura, né, diversas posturas,
uma determinada postura intelectual, uma determinada postura moral. Isso resulta de encarnação de diversos espíritos que estão encarnados nele. Bom, ou seja, então um homem não teria somente um espírito encarnado nele, teria mais de um espírito. E isso é a opinião, né, de alguns, né, que aceitam ou que têm esse entendimento. Então, os espíritos responderam assim, olha, refletindo, reconhecereis que é absurda. Ou seja, é absurdo você pensar nessa condição de que um homem tem mais de um espírito reencarnado nele. Até porque em diversas questões aí para trás, né, que nós temos aqui no Livro dos Espíritos, já ficou bem claro dentro do estudo da doutrina de que não existe essa possibilidade. Nós somos individuais, né? Então não teria a possibilidade de mais de um espírito reencarnar no mesmo corpo. Um espírito reencarna em um corpo. Aí os espíritos continuam aqui a resposta. O espírito tem que ter todas as aptidões. Não é pelo fato de um homem apresentar um desenvolvimento maior na intelectualidade, menor na moralidade, ou o inverso, maior na moralidade, menor na intelectualidade, não quer dizer que tenha dois ou mais espíritos encarnados nele. É que o espírito, ele vai adquirir com o passar dos tempos, com a sua dedicação, aproveitando a sua imortalidade, ele vai adquirir todas as aptidões. Só que não é ao mesmo tempo. Em uma reencarnação desenvolve-se mais a intelectualidade, em outra reencarnação desenvolve-se mais a moralidade, e assim vai, porque nós somos imortais como espíritos, né? Então, nós temos aí um longo caminho a percorrer, onde nós vamos desenvolvendo, ora o lado da ciência, ora o lado da moral. Aí continuam os espíritos aqui. Para progredir, precisa de uma vontade única. Ou seja, nós precisamos ter uma vontade. E essa vontade tem que ser única, não pode ser de dois espíritos reencarnados. Nós temos que ter a nossa livre escolha, nós temos que ter a nossa individualidade, porque senão não faz sentido, né? Uma hora um espírito quer uma coisa, se fosse uma reencarnação de mais de um espírito, outra hora o outro espírito quer outra coisa, e como é que ficaria essa situação? Seria um pouco difícil, né? Então, os espíritos continuam nos dizendo aqui, em resposta, se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria, essa vontade única. E ele careceria da sua individualidade, porque para a gente ter uma vontade única, para o nosso ser ter uma vontade única, ele tem que ser uma individualidade. Ele não pode ser subdividido, né? Pois que por sua morte, todos esses espíritos seria como um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas. E, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades. Nós, às vezes, tantas coisas que são fáceis da gente entender, mas nós queremos complicar ainda mais, né? A gente quer colocar as coisas numa condição de dificuldade de compreensão muito grande, quando se nos bastasse nos colocarmos numa condição racional, né, seria mais fácil nós alcançarmos uma explicação das coisas que são naturais. Ainda neste caso, tomam efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana, ou seja, o homem, o que com relação a Deus fazia os pagãos,
que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo. Se bem que, mesmo entre eles, as pessoas sensatas apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de um Deus único. Então, os espíritos complementam a resposta aqui dizendo que nós, agindo dessa maneira, nós somos como os pagãos, né, que acreditavam no Deus do trovão, no Deus do raio, no Deus da chuva, no Deus do sol. E para cada efeito da natureza, né, existia um Deus. Isso os pagãos acreditavam nisso. Era Deus para cada coisa. Eram diversos deuses. Mas, diz os Espíritos, que mesmo entre eles existiam aqueles que tinham o bom senso, que usavam a razão e sabiam, e já acreditavam e sabiam que todos esses efeitos, embora fossem completamente diferentes, são até hoje, né, os efeitos naturais, eles eram causados por uma única vontade, a vontade de Deus, que é um Deus único. E como foi sempre e sempre será, né? Não é porque existem diversos fenômenos que existem diversos deuses, da mesma maneira. Não é porque um homem apresenta diversas características que ele é esse amálgama de espíritos. Não, é um espírito só, em um corpo físico se reencarna um espírito. E esse espírito tem a sua individualidade, ele tem as suas oportunidades, ele tem o seu livre-arbítrio, e ele tem as suas diversas reencarnações, para que se tenha as diversas oportunidades, né, de evolução. Então, aqui eu só queria terminar agora fazendo uma leitura que está relacionada com esse tema que nós estamos tratando hoje, né, sobre essa condição da moralidade, que está na Revista Espírita, né? Na Revista Espírita, deixa eu ver aqui, a Revista Espírita de maio de 1861, uma mensagem que foi recebida de um espírito, o espírito Georges, a respeito dessa condição do progresso intelectual e moral. Em uma reunião mediúnica, esse nosso irmão Georges, ele veio e trouxe a seguinte mensagem: venho dizer-vos que o progresso moral é o de mais útil aquisição, porque nos corrigem as más inclinações e nos torna bons, caridosos e devotados aos nossos irmãos. Contudo, o progresso intelectual é também útil ao nosso adiantamento, porque ele eleva a alma e faz-nos julgar mais corretamente as nossas ações, assim facilitando o progresso moral. Inicia-nos aos ensinamentos que Deus nos proporcionou há séculos por intermédio de tantos homens de méritos diversos, que vieram sob todas as formas e em todas as línguas para nos dar a conhecer a verdade, e que não eram senão espíritos já adiantados, enviados por Deus para o desenvolvimento do entendimento humano. Mas, na época em que viveis, a luz que iluminava apenas um pequeno número vai brilhar para todos. Trabalhai, pois, para compreenderdes a grandeza, o poder, a majestade, a justiça de Deus, para compreenderdes a sublime beleza de suas obras, para compreenderdes as magníficas recompensas concedidas aos bons e os castigos infligidos aos maus, para compreenderdes, enfim, que o único objetivo que deveis aspirar é o de vos aproximar dele. Então, esse nosso irmão lá, em 1861, esse nosso irmão Georges veio trazer essa mensagem acerca
dessa condição do progresso intelectual e moral. Ou seja, todos os nossos desenvolvimentos são necessários. Cada um tem o seu valor. Nos desenvolvermos moralmente nos faz pessoas melhores, pessoas mais preocupadas com os nossos irmãos. Nos desenvolvermos intelectualmente também é extremamente importante, porque nos dá uma condição de raciocínio melhor, de perceber melhor as coisas, de ter uma razão maior, uma luz maior para o entendimento. Mas, acima de tudo, o que nós precisamos sempre é termos essa condição de nos aproximarmos de Deus, trazermos firme a nossa fé, olharmos para dentro de nós e descobrirmos cada vez mais essa condição divina que habita em nós. Então, isso é o que nós tínhamos hoje dessas duas questões, 365 e 366, sobre o desenvolvimento intelectual e moral. Muito obrigado a todos aí pela paciência e até uma próxima oportunidade. Que Deus e Jesus abençoe a todos vocês que estão vendo e ouvindo esse vídeo, abençoe a todos os seus familiares e desejo muita paz e muita luz nos seus lares. Tá? Que assim seja.